Boa noite a todos. Aqui está falando a Peralta. Vamos fazer um comentário hoje sobre o fechamento de sexta-feira, dia 1º de abril. Vamos começar então pelo Ibovespa, dentro das nossas possibilidades de análise. Vamos fazer aqui uma revisão de algumas coisas sobre como usar pivôs e fibos e linhas de tendência. O Ibovespa rompeu uma importante resistência na faixa de 68.250 pontos, após lateralizar durante um tempo, como a gente vinha comentando. Esse pivôzinho, na verdade, é um pivô de um movimento menor, que foi o rompimento dessa linha de tendência de baixa. Rompeu, lateralizou, rompeu, e o objetivo agora 70.700 pontos, 72.800 pontos, 72.500 pontos. Da mesma maneira como aqui atrás houve o rompimentozinho dessa linha de tendência, um pequeno movimento altista que levou os preços até aqui. Reparem que esse pivô é um pivô formado abaixo. Eu vou tirar essas duas linhas aqui, eu botei isso aqui só para a gente entender como é que se opera os famosos pivôs verdadeiros, lembrando da teoria de Elliott, que a gente comenta nos nossos cursos. Pivôs formados abaixo de linhas de tendência não são pivôs que devem ser considerados. Então esse pivô, antes de tirar a linha de tendência, foi para este movimento. Este pivô é para o rompimento dessa linha de tendência de baixa que eu tirei. Consequentemente, o movimento pode se estender de repente no máximo até a linha de tendência de baixa. Só após esse rompimento dessa linha de tendência de baixa principal, primária, é que então a gente poderia, caso a gente acredite numa continuação da alta, que esse rompimento se estenda longe da linha de tendência de baixa, então retraia, e aí será sim um excelente ponto de compra. Para quem acreditou e comprou o suporte, eu acredito que a faixa de 70.800 pontos seja um bom, o teste dessa linha de tendência de baixa seja uma boa área de desovar as posições compradas de giro. Olhando o Dow Jones aqui chegou a trabalhar um pouco acima, mas não fechou acima, mas trabalhou acima dos 12.400 pontos, então automaticamente eu tracei essa linha de tendência de alta aqui. Para continuar subindo, eu acredito que o Dow Jones tenha que fazer um zigue-zague, de repente voltar até 12.000 pontos para continuar subindo. A perda do fundo de 11.600 pontos, 580 pontos, desconfigura essa alta, então a gente passa a trabalhar em baixa. Dos papéis grandes do Bovespa, o papel que chamou a atenção essa semana, em vários vídeos a gente fez essa análise de que o papel seria um ótimo ponto de compra em R$11. BVMF fez um movimento muito forte essa semana, reparem, fechou ontem na máxima do dia, 12,30. Porém, esse movimento aqui da semana passada, ou seja, terça, quarta, quinta e sexta, foi o movimento que rompeu a LTB. Então, quem comprou para acumulação nessa região, pode, de repente, para giro começar a vender, poderia ter começado a vender ontem, tem ainda vai ter uma resistência aqui, que é esse suporte perdido na faixa de 12,45. Passando 12,45, que também suporte perdido virou resistência aqui também, olha, reparem a resistência virada. A próxima resistência aqui já fica mais em cima. Para a gente tentar descobrir até onde pode ir esse movimento, a gente pode estender aqui esse pivôzinho de alta, e repare aqui, olha, 12,47 a 200% de FIB, que vai equivaler mais ou menos a região de resistência de preços aqui. Então acho que 12,50 a R$13 é um ponto para desovar a BMF. Porém, o pivô verdadeiro ele vai ser feito após a queda dos preços da BMF. Então é um papel interessante para a gente acompanhar na compra. Quando cair, após a queda. Quem não comprou nos R$11 agora tem que esperar o papel cair. Vale segue abaixo da linha de tendência de baixa. Nenhum padrão de desconfigurar o padrão baixista, segue em padrão baixista. O setor siderúrgico é o setor atualmente mais fraco da bolsa, realmente o setor está muito fraco. A gente tem aqui algumas projeções de Gerdau, por exemplo. Olha, eu acho que Gerdau segue abaixo de uma nova linha de tendência de baixa de prazo mais curto.
e pode, quem sabe, cair mais, testar aí os 19 e 30, que é suporte anterior, ou voltar até a faixa de R$18, que seria um objetivo do pivô de baixa, retração de Fibonacci, apesar de que eu acho que R$19 é um belo suporte para esse papel. O papel está pressionado pela OPA, entre outras coisas, né? O setor está muito ruim realmente. Uzi Minas é um papel que a gente pode, como todo setor, é um papel que está muito pressionado. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom no papel. Não é o movimento que eu gosto, mas algumas pessoas podem ter comprado aqui no R$19. Realmente não é o movimento que eu gosto. Eu prefiro movimentos mais claros. Como a gente diz, mercado a gente não precisa estar nele o tempo todo. Então acho melhor a gente pegar os movimentos que são mais claros. CSN, por exemplo, dentro do setor de siderurgia, é um papel que me parece um pouco mais interessante. Dentro dessa longa congestão de 25,80 a 30,36, o papel rompeu uma pequena linha de tendência de baixa. E aí pode estar montando aqui um pivôzinho de alta para levar os preços de novo lá à faixa de R$30. Uma queda, o rompimento de 27,32 aciona a entrada, a queda a 28,30, 28,40 também aciona a entrada. Um setor que bombou essa semana foi o setor de construtores. E aí a gente vai ver aqui, olha, esse sim um setor, a princípio, movimentos bonitos, movimentos clássicos de se operar. Um excelente exemplo do setor aqui vem a ser a Brasil Brokers, BBRK3. Traders mais agressivos compraram esse Dragonfly aqui, com uma divergência Bullhall de GMACD histograma. Traders mais clássicos esperaram romper a LTB, compraram provavelmente nesse martelo aqui nos 7,38. Traders mais agressivos na retração de 50% em 7,27 e já devem ter vendido alguma posição hoje, olha, na faixa de 8,70. Para posições de giro é um belo papel, já deu aí 18% em 7 dias de rentabilidade, é um belo papel, uma bela rentabilidade. Para quem não pegou os movimentos, acho que a MRV seria um papel de construção que está, vamos botar assim, mais atrasado em relação ao setor. Reparem que essa faixa de preço de R$13 aqui, 12,72 a R$13, é um objetivo da expansão do pivô de alta, de baixa, desculpe, que é esse azul, e retração de 62% do todo o movimento altista de FIBO. O papel montou suporte, ticou para cima, divergência de alta de MACD histograma. Particularmente nós aqui fizemos a compra na faixa de R$13. A expectativa é que esse papel consiga romper essa linha de tendência de alta, monte o pivô e volte a subir. Lembrar que existe um gap para ser fechado aqui na faixa de R$14 e que o papel segue abaixo da linha de tendência de baixa. Então isso é expectativa de rompimento. O correto, nesse caso, para quem está operando classicamente por análise técnica, seria a compra nesse fundo e observar o teste dos R$14 e vender a posição aqui. Caso o papel rompa e retraia, recompra as posições na retração. Quem acredita no setor, tem outros motivos de compra, ou acredita que o setor continue a sua alta forte, pode seguir comprado. Um outro setor de construção também, uma outra empresa do setor de construção também muito interessante foi Gafisa, do ponto de vista gráfico. Rompeu uma linha de tendência de baixa, repara que é uma coisa repetitiva, operar pivôs, operar Elliott, teoria de Down, é isso aqui. Rompeu a linha de tendência, lateralizou, ainda não acionou o pivô de alta. A compra se deu nessa faixa aqui de R$10, 9,80 a R$10, com stop abaixo de 9,62, rompendo 10,85, projeta 11,60, 12,07, 12,83. Para quem gosta de comprar
arriscar uma compra de fundo. Um papel que pode ser interessante é TAM. Vamos abaixar aqui, ó. Esse pivô aqui é a expansão do pivô de baixa. Reparem que em 30,68 é a extensão de 261,8% do pivô de baixa. E a gente pode dar uma olhada aqui também na faixa aqui de... Vamos ver as retrações de alta de Fibonacci do movimento anterior. Vamos botar aqui reparem aqui, olha, a retração de... Na verdade é 61,8%, né? Aqui é o meu FIB automático, então ele dá os números ao contrário. Esse movimento então na faixa de R$32, R$31, desculpe, 30,68, R$31 é o objetivo teoricamente final desse movimento de Fibonacci. E a faixa de 30 a 30,70 a R$31 é uma faixa, pode ser muito interessante para traders mais agressivos, como eu disse. Olha, a retração de FIBO com expansão de FIBO, a retração do movimento altista com a expansão do movimento baixista, coincidindo a faixa de 30 a R$31. Traders mais clássicos vão esperar o rompimento da LTB e compra na retração do movimento. Bom, era isso que eu queria mostrar. Acho que são papéis interessantes. O que a gente pode dizer aqui é Petro segue sem movimentar forte, Vale segue em tendência de baixa, BMF, algumas pessoas já vão zerar a posição essa semana, outros traders vão esperar a retração para poder entrar. Siderurgia continua fraca, sem movimentação altista. E quem se movimentou bastante essa semana e pode dar belas entradas é o setor de construção e alguns papéis que estão ainda atrasados, que não montaram pivô. Bisa já montou pivô, a Bisa 3, que é a Brookfield, já montou seu pivô, já acionou o pivô. Brasil Brokers, como eu mostrei, está montando o seu pivô, mas não acionou ele ainda. A Rosses tem um pivô montado, Gafisa tem um pivô montado. Os papéis que se encontram abaixo da linha de tendência de baixa, basicamente do setor, a MRV, que é uma boa, que eu mostrei aqui pra gente, e a Cirela, que segue abaixo da linha de tendência de baixa. Traders mais clássicos, então, vamos esperar romper, retrair. Essa retração, a BMF já rompeu, vamos esperar retrair. MRV, quem não entrou, e Cirela, quem também não entrou, vamos esperar romper e retrair. Vamos fazer a compra. Quem quer arriscar uma compra mais de fundo, vamos de TAM na faixa de R$31. Um abraço a todos, até segunda.